Uma garçonete gritou que a noiva colocou algo na comida da criança e o milionário congelou. Segredos chocantes vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história de proteção e amor paternal que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O ar quente de dezembro pairava sobre a Vila Madalena como um cobertor pesado, carregando consigo o aroma inconfundível de chuva que se aproximava. No restaurante Tempero Mineiro, as janelas abertas permitiam que a brisa noturna circulasse entre as mesas de madeira rústica, misturando-se ao cheiro tentador de feijão tropeiro e costelinha no bafo. Era uma quinta-feira movimentada, e Marina Santos ajustava o avental pela 100ª vez naquela noite, seus olhos castanhos percorrendo automaticamente o salão em busca de qualquer mesa que precisasse de atenção. Marina tinha 34 anos, e 3 deles trabalhando naquele cantinho aconchegante da vila. Seu cabelo castanho estava sempre preso em um coque prático, alguns fios rebeldes escapando durante o movimento constante entre as mesas. Ela havia desenvolvido uma habilidade quase sobrenatural para ler as pessoas. Sabia quando um casal estava brigando pelo jeito como evitavam se olhar, quando alguém estava comemorando, pela postura ereta e sorrisos genuínos, e quando uma criança não estava se sentindo bem pelo modo como brincava distraidamente com a comida. "Marina, mesa 7 está pedindo mais pão de açúcar", gritou seu Joaquim da cozinha, sua voz rouca ecoando por cima do barulho dos pratos e conversas. "Já vou", ela respondeu, mas seus olhos permaneceram fixos na mesa do canto, onde um homem elegante jantava com uma mulher loira impecavelmente vestida e um menino de aproximadamente 8 anos. O homem era claramente bem-sucedido. O relógio Rolex no pulso e o terno perfeitamente cortado não deixavam dúvidas. Mas havia algo em seus olhos escuros que chamava a atenção de Marina. Uma mistura de cansaço e preocupação constante, como se carregasse um peso invisível nos ombros largos. Seus cabelos grisalhos nas têmporas e as pequenas rugas ao redor dos olhos sugeriam alguém que havia enfrentado responsabilidades desde muito jovem. "Papai, posso pedir sobremesa?", perguntou o menino, sua voz fina cortando através do murmúrio do restaurante. "Claro, Pedro, você comeu toda a comida", respondeu o homem, e Marina notou como seu rosto se suavizava completamente ao falar com o filho. "Que tal um pudim de leite condensado?" A mulher, ao lado dele, que Marina presumia ser a namorada ou noiva pelo anel discreto que brilhava em seu dedo, sorriu de forma que não chegava aos olhos azuis. Era bonita, sem dúvida, com o tipo de beleza que parecia saída de uma revista. Cabelo loiro perfeitamente escovado, maquiagem impecável mesmo após horas do dia, e um vestido que custava mais do que Marina ganhava em 3 meses. "Que tal um docinho menor, querido?", sugeriu a mulher, sua voz melodiosa, mas firme. "Você não quer ficar com dor de barriga durante a noite, quer?" Marina franziu as sobrancelhas. Havia algo no tom da mulher que não soava natural. Muito controlado, muito calculado. Como mãe solo de uma menina de 12 anos, ela conhecia bem a diferença entre preocupação genuína e manipulação sutil. O telefone do homem tocou e ele verificou a tela com uma expressão de irritação. "Desculpem, preciso atender. É do escritório", disse ele, levantando-se da cadeira. "Não demoram 2 minutos." Enquanto ele se afastava da mesa, falando em voz baixa no telefone, Marina observou a mulher loira se inclinar discretamente sobre o prato do menino. O movimento foi tão rápido e sutil que qualquer pessoa distraída teria perdido, mas Marina estava prestando atenção. A mulher retirou algo pequeno de sua bolsa, parecia um envelope diminuto, e despejou um conteúdo em pó sobre a sobremesa que acabara de chegar. O coração de Marina acelerou. Durante seus anos estudando psicologia,
Antes de ter que trancar o curso para sustentar a família, ela havia aprendido sobre diferentes tipos de drogas e seus efeitos. O comportamento da mulher ativou todos os seus alarmes internos. Marina, mesa 3 está esperando há 10 minutos, gritou Carla, a outra garçonete, passando por ela com uma bandeja cheia. Mas Marina não conseguia se mexer. Seus olhos permaneceram fixos no menino que agora brincava inocentemente com o pudim, alheio ao que havia acontecido. A mulher loira havia voltado à sua postura elegante, como se nada tivesse ocorrido, mas Marina notou como seus olhos acompanhavam nervosamente cada movimento do pai da criança. O homem retornou à mesa alguns minutos depois, guardando o celular no bolso interno do paletó. Me desculpem por isso. Vocês sabem como é. Os negócios não param nunca, disse ele, sentando-se novamente. Não tem problema, amor, respondeu a mulher, colocando a mão sobre a dele de forma possessiva. Pedro estava me contando sobre o projeto de ciências da escola, não é, querido? O menino assentiu, mas Marina percebeu que ele parecia um pouco sonolento. Muito mais do que seria normal para uma criança de sua idade naquele horário. Eram apenas 8:30 da noite, e pelo que ela havia observado nas vezes anteriores em que eles frequentaram o restaurante, Pedro era uma criança vivaz e energética. Marina sentiu suas mãos tremerem levemente. Ela conhecia essa sensação. Era a mesma que havia sentido anos atrás, quando presenciou uma situação de violência doméstica em outro restaurante onde trabalhava. Na época, sua decisão de não intervir resultou em consequências trágicas que a assombravam até hoje. Não novamente, pensou ela, cerrando os punhos com determinação. Com licença, ela murmurou para si mesma, verificando rapidamente se havia outros funcionários por perto. Seu Joaquim estava ocupado na cozinha. Carla atendia uma mesa do outro lado do salão, e o movimento do restaurante criava a cobertura perfeita para uma conversa discreta. Marina se aproximou da mesa, carregando uma jarra de água como pretexto, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvi-lo. Quando chegou perto do homem, ela se inclinou ligeiramente, fingindo preencher seu copo, e sussurrou as palavras que mudariam tudo. Senhor, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre seu filho. O homem a olhou com surpresa, mas algo na expressão séria de Marina deve ter comunicado a gravidade da situação. Vai ao banheiro e me encontra lá em 2 minutos. Ela sussurrou ainda mais baixo, seu sotaque mineiro carregando toda a urgência que sentia. A expressão dele mudou instantaneamente. Os olhos escuros se estreitaram, e Marina viu o momento exato em que ele compreendeu que algo estava terrivelmente errado. Sem fazer perguntas, ele assentiu quase imperceptivelmente. Querida, vou ao banheiro rapidamente, disse ele para a mulher loira, sua voz cuidadosamente controlada. Claro, amor. Vou ficar aqui com Pedro, respondeu ela. Mas Marina notou como seus olhos se tornaram mais alertas, como se tentasse decifrar o que havia acontecido. 2 minutos depois, Marina se encontrou face a face com o homem no corredor estreito que levava aos banheiros, longe dos ouvidos curiosos dos outros clientes. Ela podia sentir o perfume caro dele, algo amadeirado e sofisticado, mas também percebia a tensão irradiando de seu corpo. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz baixa, mas autoritária. Você disse que é sobre Pedro. Marina respirou fundo, sabendo que não havia mais volta. Senhor, eu vi sua namorada colocar algo na comida do seu filho, um pó branco. Ela fez isso enquanto o senhor estava no telefone. O rosto do homem ficou pálido como papel. Seus olhos escuros se arregalaram, e Marina viu suas mãos tremerem levemente antes de ele cerrar os punhos. Tem certeza do que está dizendo? Ele perguntou, sua voz agora perigosamente baixa. Absoluta, Marina respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Trabalho aqui há 3 anos. Aprendi a observar as pessoas.
E o que vi não foi acidental. O silêncio que se instalou entre Marina e o homem parecia carregado de eletricidade. Ela podia ver as engrenagens funcionando em sua mente, processando a informação devastadora que acabara de receber. Seus olhos escuros se moviam rapidamente, como se estivesse revivendo cada momento da noite, cada gesto, cada palavra. Meu nome é Ricardo Mendes, ele disse finalmente, estendendo a mão de forma automática, como se a formalidade pudesse trazer algum controle à situação que escapava de suas mãos. E você é... Marina Santos, ela respondeu, apertando a mão dele brevemente. Notou que estava gelada e tremendo, ligeiramente. Senhor Ricardo, o senhor precisa agir rápido. Seu filho já comeu parte da sobremesa. Ricardo passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado impecável pela primeira vez naquela noite. Que tipo de pó? Ele perguntou. Sua voz agora de empresário acostumado a tomar decisões rápidas em situações de crise. Você consegue descrever? Era branco, muito fino. Ela tirou de um envelopinho pequeno. Marina explicou, gesticulando nervosamente. Pela quantidade e pelo jeito que ela olhou ao redor antes de fazer, Senhor Ricardo, não pareceu ser açúcar ou adoçante. O rosto de Ricardo endureceu, e Marina viu uma transformação completa em a sua expressão. O homem gentil e atencioso que ela havia observado com o filho deu lugar a alguém muito mais perigoso, um predador calculista que acabara de descobrir uma ameaça ao que mais amava no mundo. Helena está comigo há 8 meses, ele disse, mais para si mesmo do que para Marina. Conheci ela em um evento de caridade. Parecia perfeita demais, na verdade. Às vezes, o que parece perfeito demais é porque realmente é, Marina murmurou, lembrando-se de suas aulas de psicologia sobre perfis manipuladores. Ricardo a olhou com uma intensidade que a fez recuar meio passo. Por que você está me contando isso? Você nem me conhece. Poderia simplesmente ignorar e continuar trabalhando. A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago. Por um momento, as memórias voltaram com força total. Outro restaurante, 3 anos atrás, uma mulher com hematomas mal escondidos pela maquiagem, seu silêncio covarde e a notícia no jornal da semana seguinte sobre um feminicídio que ela poderia ter ajudado a prevenir. Porque já cometi o erro de não intervir antes, ela respondeu, sua voz saindo mais rouca do que pretendia, e uma criança morreu por causa do meu silêncio. Ricardo estudou o rosto dela e Marina sentiu como se ele estivesse lendo sua alma. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ele assentiu lentamente. O que você sugere que eu faça? Primeiro, não deixe Pedro comer mais nada. Invente uma desculpa qualquer. Marina disse, entrando no modo de resolução de problemas que havia desenvolvido durante anos lidando com situações difíceis. Segundo, se possível, guarde o resto da sobremesa. Se realmente foi colocada alguma droga, vamos precisar de evidência. E depois o senhor precisa descobrir quem é Helena realmente, porque uma mulher que droga uma criança não está fazendo isso por impulso. Isso foi planejado. Ricardo fechou os olhos por um momento e Marina viu a dor atravessar seu rosto como uma sombra. Pedro já perdeu a mãe uma vez, ele murmurou. Ela viajou para estudar medicina na França há 2 anos. Disse que voltaria, mas as ligações ficaram menos frequentes, depois pararam completamente. O senhor está criando ele sozinho. Desde então, sim. E tem sido difícil, muito difícil. Quando conheci Helena, pensei que finalmente Pedro teria uma figura materna novamente. Ela parecia genuinamente interessada nele, sempre perguntava sobre a escola, os amigos. Marina sentiu o coração se apertar. Ela conhecia bem a solidão de criar um filho sozinha, embora no seu caso fosse uma filha de 12 anos, Júlia.
Senhor Ricardo, não é culpa sua. Pessoas assim são especialistas em manipulação. Elas sabem exatamente o que mostrar para conseguir o que querem. Mas o que ela poderia querer de mim que justifique drogar uma criança? Ele perguntou, a frustração clara em sua voz. Isso é o que precisamos descobrir. Mas agora o senhor precisa voltar para a mesa e agir normalmente. Não pode deixar ela suspeitar que sabe de alguma coisa. Ricardo respirou fundo, ajeitou o paletó e se preparou para voltar à mesa. Mas antes de se afastar, ele se virou para Marina. Por que deveria confiar em você? Como sei que não está tentando me aplicar algum golpe? A pergunta era justa, e Marina sabia disso. Ela olhou nos olhos dele com toda a honestidade que conseguia transmitir. Porque tenho uma filha de 12 anos, e sei que se alguém fizesse algo assim com ela, eu gostaria que uma pessoa decente tivesse coragem de me avisar. E porque... Ela hesitou. Então decidiu ser completamente honesta. Porque trabalho aqui há 3 anos, ganho o suficiente para sustentar minha família com dignidade e não preciso de problemas na minha vida. Mas não consigo ficar calada quando vejo uma criança em perigo. Ricardo a estudou por mais alguns segundos. Então assentiu. Está bem, vou confiar em você. Mas se isso for algum tipo de esquema... Não é. Marina o interrompeu firmemente. Volte para lá e haja normal. Eu vou continuar trabalhando, mas vou ficar de olho. Se alguma coisa parecer errada, eu dou um jeito de avisar o senhor. Como? Marina pensou rapidamente. Se eu vier à mesa e perguntar se querem mais alguma coisa, é porque está tudo normal. Se eu vier e disser que a cozinha está oferecendo uma cortesia especial, é porque algo está errado e o senhor precisa sair de lá imediatamente com Pedro. Entendido. Ricardo se afastou pelo corredor e Marina o viu se transformar novamente. Os ombros se endireitaram, a expressão se suavizou, e quando ele dobrou a esquina em direção ao salão principal, parecia exatamente o mesmo homem relaxado que havia saído alguns minutos antes. Marina esperou mais 1 minuto antes de retornar ao salão. Quando passou pela mesa deles a caminho da cozinha, fingindo carregar pratos vazios, ela ouviu parte da conversa. Demorou, amor. Helena, dizia sua voz melodiosa carregando uma nota quase imperceptível de irritação. Encontrei um conhecido no banheiro. Você sabe como é? Acabamos falando de negócios. Ricardo respondeu suavemente, sentando-se e imediatamente puxando Pedro para mais perto. Como está a sobremesa, campeão? Tá gostosa, papai, mas tô com sono, Pedro murmurou, suas palavras ligeiramente arrastadas. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A droga, qualquer que fosse, já estava fazendo efeito. Que estranho, Helena disse, mas Marina detectou uma nota de satisfação em sua voz. Normalmente ele fica acordado até muito mais tarde. É estranho mesmo, Ricardo concordou. Mas Marina percebeu a tensão em sua voz. Talvez seja melhor irmos para casa mais cedo hoje. Ah, não, eu queria tanto ficar mais um pouco, Helena protestou, colocando a mão no braço de Ricardo. Que tal pedirmos um cafezinho? Pedro pode descansar um pouquinho aqui na cadeira. Na verdade, acho melhor levarmos ele para casa mesmo. Ricardo insistiu, sua voz se tornando mais firme. Quando ele fica com sono assim, é melhor colocar logo na cama. Marina se afastou da mesa, mas continuou observando discretamente, enquanto organizava guardanapos em uma estação de apoio próxima. Ela viu Helena argumentar por mais alguns minutos, sempre tentando convencer Ricardo a ficar mais tempo, sempre insistindo que Pedro poderia dormir ali mesmo. Finalmente, Ricardo se levantou de forma decisiva. Helena, vamos embora. Pedro está claramente cansado. A expressão de Helena mudou por uma fração de segundo. Marina captou um brilho de raiva que foi rapidamente substituído pelo sorriso doce de sempre. Claro, amor,
Você conhece seu filho melhor do que ninguém. Enquanto Ricardo ajudava Pedro a vestir o casaco, Marina notou que o menino estava visivelmente mais lento em seus movimentos, suas pálpebras pesadas, lutando para permanecer abertas. Quando eles se dirigiram ao caixa para pagar a conta, Ricardo fez contato visual com Marina por um breve momento. Naquele olhar, ela viu gratidão, determinação e algo mais que a fez engolir em seco. Uma promessa silenciosa de que ele ia descobrir a verdade, não importa qual fosse o custo. Após eles saírem, Marina continuou trabalhando, mas sua mente estava completamente focada no que acabara de acontecer. Ela havia mudado o curso da vida de 3 pessoas em uma única noite, e ainda não fazia ideia das consequências que essa decisão traria para sua própria vida. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do despertador tocar, como sempre acontecia quando alguma preocupação pesava em sua mente. O apartamento de 2 quartos no Butantã ainda estava silencioso. Júlia só acordaria daqui a 1 hora para se arrumar para a escola. Marina preparou o café em silêncio, mas suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara, revivendo os eventos da noite anterior. Ela havia tomado a decisão certa. A pergunta martelava em sua cabeça desde que chegara em casa. Durante seus anos trabalhando no tempero mineiro, Marina havia aprendido a se manter discreta, a não se envolver nos dramas pessoais dos clientes, mas algo na vulnerabilidade daquela criança havia ativado todos os seus instintos maternos. "Mãe, você está bem?" Júlia apareceu na cozinha já vestida para a escola. Seus cabelos castanhos iguais aos da mãe, presos em um rabo de cavalo desalinhado. Aos 12 anos, ela havia desenvolvido uma intuição aguçada para perceber quando Marina estava preocupada. "Tô sim, filha, só pensando no trabalho." Marina respondeu, forçando um sorriso. "Quer tapioca no café da manhã?" "Quero, com queijo coalho," Júlia disse, sentando-se à mesinha da cozinha. "Mãe, você lembra daquela vez que você me contou sobre ter que contar para uma professora que eu estava sendo machucada pelo filho da vizinha?" Marina parou de mexer a massa da tapioca, surpresa com a pergunta. "Lembro. Por quê?" "Você disse que às vezes a gente tem que fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, que proteger as pessoas que não conseguem se proteger é responsabilidade de todo mundo." A sabedoria simples da filha atingiu Marina como um raio. Ela se virou e abraçou Júlia com força. "Você tem razão, minha filha. Você tem toda a razão." No restaurante, o movimento do almoço estava intenso quando Marina viu Ricardo entrar sozinho. Era 12:30, o horário de pico, mas ela imediatamente notou a tensão em seus ombros e a preocupação estampada no rosto. Ele se sentou em uma mesa discreta no canto, a mesma onde havia jantado na noite anterior. Marina esperou alguns minutos, atendendo outras mesas, antes de se aproximar dele. Quando chegou perto, viu que ele tinha olheiras profundas e parecia ter envelhecido 10 anos desde a noite anterior. "Boa tarde, Sr. Ricardo," ela disse, mantendo o tom profissional. "Vai almoçar sozinho hoje?" "Sim. E preciso conversar com você," ele respondeu em voz baixa, olhando rapidamente ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Você estava certa, sobre tudo." Marina sentiu o estômago apertar. "Pedro está bem?" "Está, graças a você, mas..." Ricardo hesitou, passando as mãos pelos cabelos. "As coisas são mais complicadas do que eu imaginava." "O que o senhor descobriu?" Ricardo olhou novamente ao redor, então se inclinou para a frente, baixando ainda mais a voz. "Levei Pedro diretamente para o hospital depois que saímos daqui. Fiz exames de sangue. Havia zolpidem no organismo dele, um medicamento para dormir muito forte para uma criança." Marina fechou os olhos brevemente, sentindo uma mistura de alívio por ter agido certo e horror pela confirmação de suas suspeitas. "E Helena? Confrontei ela esta manhã. No início, ela negou tudo.
Disse que eu estava ficando paranoico. Ricardo apoiou os cotovelos na mesa, parecendo exausto. Mas quando mostrei os resultados dos exames, ela mudou completamente, como se uma máscara tivesse caído. O que ela disse? Que estava sendo paga para me espionar. Uma empresa concorrente queria informações sobre meus projetos imobiliários. O plano era ganhar minha confiança, se casar comigo e ter acesso aos meus arquivos e documentos. Marina sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. A frieza necessária para usar uma criança como ferramenta era algo que ultrapassava sua compreensão. E o remédio no Pedro era para fazê-lo dormir profundamente, para que ela pudesse mexer nos meus documentos em casa sem ser vista. E... Ricardo fez uma pausa, sua voz falhando, para me convencer de que ele tinha algum problema de saúde que exigiria supervisão médica constante. Ela já havia sugerido que eu contratasse uma babá, uma pessoa da confiança dela, obviamente. Meu Deus! Marina sussurrou, sentando-se na cadeira vazia à sua frente, sem nem perceber que havia quebrado o protocolo. Senhor Ricardo, isso é psicopático. 8 meses, ele disse, sua voz carregada de autorrecriminação. Durante 8 meses, eu deixei essa mulher perto do meu filho. Apresentei ela para meus amigos, meus colegas. Estava até pensando em pedir ela em casamento no Natal. Marina viu as lágrimas se acumulando nos olhos dele e sentiu seu coração se apertar. Ela conhecia bem a dor da traição, da descoberta de que alguém em quem você confiava estava usando sua vulnerabilidade contra você. Não foi culpa sua, ela disse firmemente. Pessoas assim são especialistas em manipulação. Elas estudam suas vítimas, descobrem exatamente o que elas precisam ouvir. Mas e agora? E se há mais? Gente envolvida? E se eles tentarem outra abordagem? Ricardo olhou para ela com desespero. Como protejo Pedro de algo que não posso ver vindo? Marina pensou por um momento, lembrando-se de suas aulas sobre perfis criminosos e comportamentos predatórios. O senhor registrou o boletim de ocorrência? Sim, esta manhã. Mas ela já havia desaparecido. O apartamento que ela dizia ser dela estava vazio. Provavelmente nunca foi dela mesmo. E a empresa que estava pagando ela? Isso é mais complicado. Helena me deu alguns nomes, mas preciso investigar discretamente. Se eu agir muito abertamente, posso alertar outras pessoas envolvidas. Marina assentiu, compreendendo a delicadeza da situação. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor tem família? Alguém em quem pode confiar completamente? Ricardo sorriu tristemente. Meus pais morreram há alguns anos. Sou filho único. A família da ex-esposa. Bem, depois que ela saiu do país, eles meio que me culparam por não ter conseguido fazer o casamento dar certo. Pedro e eu estamos meio que sozinhos no mundo. A confissão tocou Marina profundamente. Ela conhecia bem essa solidão, essa sensação de ter que enfrentar todos os problemas sozinha. E amigos, colegas de trabalho? Tenho alguns, mas é difícil saber em quem confiar agora. Se Helena conseguiu informações sobre meus negócios, é porque alguém próximo pode estar envolvido. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo o que havia ouvido. Então, tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Senhor Ricardo, eu gostaria de ajudar. Ele a olhou com surpresa. Como assim? O senhor precisa de alguém em quem possa confiar. Alguém que não tenha nada a ganhar com seus negócios ou sua posição social. Alguém que se importe genuinamente com o bem-estar do Pedro. Marina, eu não posso pedir isso de você. Você nem me conhece. Não, o senhor não pode pedir, mas eu posso oferecer. Marina se inclinou para a frente, sua voz firme e determinada.
Tenho formação em psicologia, sei observar comportamentos, identificar sinais de perigo. E mais importante, sou mãe. Sei o que é ter medo de que alguém machuque seu filho. Ricardo a estudou por um longo momento. Por que faria isso? Qual seria seu interesse? Nenhum interesse financeiro, se é isso que está perguntando. Mas Marina hesitou, então decidiu ser completamente honesta. Há 3 anos presenciei sinais de violência doméstica em outro local onde trabalhava. Não tive coragem de intervir. A mulher morreu 2 semanas depois. Marina. Desde então, prometi para mim mesma que nunca mais ficaria calada quando pudesse ajudar alguém. Ontem à noite, salvei Pedro. Mas isso não acaba aqui. Se há pessoas tentando usar uma criança para atingir o senhor, elas vão tentar de novo. Ricardo ficou em silêncio, claramente lutando com a decisão. Finalmente, ele suspirou profundamente. O que exatamente está propondo? Que me deixe ajudar a proteger Pedro. Posso ensinar o senhor a identificar sinais de manipulação em novas pessoas que se aproximarem. Posso observar comportamentos suspeitos que o senhor, por estar muito próximo da situação, pode não perceber. E em troca? Nada. Só a tranquilidade de saber que estou fazendo a coisa certa. Ricardo a observou por mais alguns segundos, então estendeu a mão. Marina Santos, oficialmente aceito sua ajuda, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento isso colocar você ou sua filha em perigo, você para imediatamente. Concordado? Marina apertou a mão dele, sentindo a firmeza de seu aperto e a sinceridade em seus olhos. Concordado. Mas, senhor Ricardo, há uma coisa que o senhor precisa entender. O quê? Se realmente há uma empresa tentando prejudicar seus negócios, e se eles foram longe o suficiente, para usar uma criança como ferramenta, eles não vão desistir facilmente. Precisamos estar preparados para qualquer coisa. 3 dias depois do encontro no restaurante, Marina estava organizando os pratos na cozinha, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. Preciso da sua ajuda, urgente. Pedro está na escola, posso te buscar? Ela olhou para seu Joaquim, que estava preparando o tempero para o feijão do dia seguinte. Seu Joaquim, posso sair mais cedo hoje? Tenho uma emergência familiar. O homem de 60 anos, que a tratava como uma filha desde que ela começara a trabalhar ali, assentiu sem fazer perguntas. Vai, menina. Carla dá conta do resto do turno. 20 minutos depois, Marina estava no banco do passageiro de um BMW preto, observando Ricardo dirigir em silêncio pelas ruas movimentadas da cidade. Ele parecia ainda mais tenso do que nos dias anteriores, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. O que aconteceu? Ela perguntou, notando que ele tomava um caminho diferente, se afastando do centro em direção à Zona Sul. Recebi uma proposta de negócios hoje. Muito boa. Boa demais. Ricardo parou no semáforo e se virou para ela. Quero que você conheça as pessoas envolvidas e me diga o que acha delas. Onde estamos indo? Um restaurante em Moema. Eles marcaram um almoço de negócios para apresentar a proposta oficialmente. Marina sentiu um frio na barriga. Senhor Ricardo, não seria melhor levar um sócio? Alguém que entenda dos seus negócios? Normalmente sim, mas desde o que aconteceu com Helena, não sei mais em quem confiar no meu círculo profissional. Preciso de alguém que observe esses homens com olhos neutros. Como vai me apresentar? Ricardo hesitou por um momento. Como minha consultora de recursos humanos. Você tem formação em psicologia. É uma mentira que pode funcionar. O restaurante Tereré era um daqueles lugares sofisticados, onde uma refeição custava mais do que Marina ganhava em uma semana. O ambiente era elegante, mas discreto, com mesas bem espaçadas que permitiam conversas particulares. Ricardo foi recebido pelo maître com a deferência reservada a clientes importantes. Sr. Mendes,
Sua mesa está pronta. Os senhores já chegaram. Marina ajustou o blazer preto que havia pedido emprestado para a filha, uma das poucas peças mais formais que possuía, e seguiu Ricardo até uma mesa no canto do restaurante, onde 2 homens de terno aguardavam. "Ricardo, que prazer vê-lo novamente", disse, o mais alto dos 2, levantando-se para cumprimentar. Tinha aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso que Marina achou imediatamente falso. "Olá, Marcos", Ricardo respondeu, apertando a mão estendida. "Esta é Marina Santos, minha consultora de recursos humanos. Marina, este é Marcos Tavares e... Roberto Silva", completou o segundo homem, também se levantando. Era mais novo, talvez 40 anos, com uma postura militar que contrastava com o terno caro. "Muito prazer, senhora Santos." Durante os primeiros minutos, enquanto pediam as bebidas, Marina observou discretamente os 2 homens. Marcos falava com as mãos, gesticulando de forma exagerada, e seu olhar raramente se fixava diretamente nos olhos de Ricardo por mais de alguns segundos. Roberto, por outro lado, mantinha uma postura rígida e falava pouco, mas seus olhos percorriam constantemente o ambiente como se estivesse avaliando possíveis saídas. "Então, Ricardo", começou Marcos, depois que o garçom anotou os pedidos, "como eu mencionei por telefone, temos uma oportunidade única. Um consórcio internacional está interessado em investir em projetos imobiliários sustentáveis no Brasil." "Que tipo de projetos especificamente?", Ricardo perguntou, assumindo seu papel de empresário interessado. "Complexos residenciais de alto padrão com certificação ambiental. Eles têm capital para projetos de até 200 milhões de reais", Roberto respondeu, tirando uma pasta de couro da bolsa ao lado da cadeira. Marina notou como ele abriu a pasta de forma que apenas Ricardo pudesse ver o conteúdo, posicionando-a de modo que ela ficasse de fora da conversa. Era um movimento sutil, mas revelador. "Os investidores são de que país?", ela perguntou, quebrando o protocolo estabelecido. Roberto a olhou com uma mistura de surpresa e irritação. "Principalmente europeus, alemães e suíços." "Interessante", Marina continuou, ignorando o olhar de advertência de Marcos. "Eles já investiram em outros projetos no Brasil? Gostaria de ver algumas referências." Claro, Marcos respondeu rapidamente. "Temos todas as informações, mas primeiro gostaria que Ricardo analisasse os termos gerais do acordo." Marina observou como Roberto empurrou alguns documentos na direção de Ricardo, todos em inglês e com uma linguagem jurídica complexa. "É muita informação", comentou Ricardo, folheando rapidamente os papéis. "Vou precisar que minha equipe jurídica analise tudo com calma." "Naturalmente", concordou Marcos, "mas há um detalhe importante. Os investidores estarão no país apenas esta semana. Se houver interesse, precisaríamos de uma resposta até sexta-feira." Marina sentiu todos os alarmes disparando em sua mente. A pressão temporal era uma tática clássica de manipulação, criar uma urgência artificial para forçar decisões precipitadas. "Senhor Tavares", ela disse, mantendo um tom profissional, "do ponto de vista de recursos humanos, gostaria de entender melhor a estrutura da empresa que vocês representam. Quantos funcionários? Há quanto tempo atua no mercado brasileiro?" Marcos trocou um olhar rápido com Roberto antes de responder. "Somos uma empresa de consultoria boutique, pequena, mas muito especializada. Trabalhamos apenas com projetos de alto valor." "Entendo. E vocês têm escritório aqui, em São Paulo?" "Ainda não. Estamos avaliando abrir um, dependendo do sucesso deste primeiro projeto." Marina assentiu, mas mentalmente anotava cada inconsistência. Uma empresa sem escritório local, oferecendo contratos de 200 milhões, investidores internacionais que davam apenas uma semana para a análise de um projeto dessa magnitude. "Ricardo." Roberto se inclinou para a frente, sua voz assumindo um tom mais íntimo.
Sei que pode parecer muito bom para ser verdade, mas às vezes oportunidades assim aparecem. Você tem a reputação e a experiência que eles procuram. Como vocês souberam do meu trabalho? Ricardo perguntou. Sua empresa é bem conhecida no mercado. Marcos respondeu vagamente. Projetos como o Residencial Jardins Sustentáveis chamaram atenção no exterior. Marina franziu a testa. O projeto mencionado tinha sido finalizado há apenas 6 meses e não havia recebido grande divulgação na mídia especializada. Como investidores europeus teriam conhecimento específico sobre ele? Senhora Santos, Roberto se dirigiu a ela diretamente pela primeira vez. Imagino que, do ponto de vista de RH, um projeto dessa magnitude seria muito interessante para a equipe do Ricardo, não? Sem dúvida, ela respondeu cuidadosamente, mas também geraria a necessidade de verificações rigorosas de background de todos os envolvidos. Nossos processos incluem investigação completa de parceiros e investidores. O sorriso de Marcos vacilou por uma fração de segundo. Claro, claro, transparência total. Durante o resto do almoço, Marina continuou fazendo perguntas aparentemente inocentes, mas que claramente incomodavam os dois homens. Ela notou como eles sempre respondiam de forma vaga, como evitavam dar detalhes específicos sobre a empresa e os investidores, e principalmente como Roberto verificava o celular com frequência crescente. Quando finalmente se despediram no estacionamento, Marina esperou até estarem longe o suficiente antes de falar. Senhor Ricardo, pare o carro. Aqui? Por quê? Pare o carro, por favor. Ricardo estacionou em uma rua lateral, longe dos olhos curiosos. É golpe, Marina disse sem rodeios. Tudo o que eles falaram foi mentira. Como pode ter certeza? Primeiro, impressão temporal. Investidores sérios não dão uma semana para a análise de um projeto de 200 milhões. Segundo, eles conheciam detalhes específicos sobre projetos seus que não foram amplamente divulgados. Terceiro, evitaram sistematicamente dar informações concretas sobre a empresa deles. Ricardo ficou em silêncio, processando. Mas qual seria o objetivo? O que eles ganhariam? Acesso aos seus arquivos, suas contas, informações privilegiadas sobre outros projetos e... Marina hesitou. Provavelmente te deixar em uma posição vulnerável financeiramente. Como assim? Se você assinasse aquele contrato, aposto que logo apareceriam custos iniciais que você teria que cobrir. Taxas de análise, garantias, depósitos, dinheiro que nunca voltaria. Ricardo bateu o punho no volante. Droga, Helena não era um caso isolado. Eles realmente estão tentando me destruir. Senhor Ricardo, Marina colocou a mão no braço dele. Agora sabemos que não estamos lidando com amadores. Isso é uma operação coordenada. Precisamos ser muito mais cuidadosos. Ele a olhou com uma expressão que misturava gratidão e preocupação. Marina, você percebeu coisas que eu jamais teria notado. Mas isso significa que você agora também é um alvo. Se eles descobrirem que você está me ajudando, deixa isso comigo. Ela respondeu com mais confiança do que realmente sentia. Mas precisamos entender uma coisa. Quem está por trás disso tem recursos consideráveis e informações detalhadas sobre sua vida. Isso não vai parar até descobrirmos quem é e por quê. No sábado seguinte, Marina estava preparando o almoço quando a campainha tocou. Pela janela da cozinha, ela viu Ricardo parado na porta do prédio, segurando a mão de um menino que só podia ser Pedro. Seu coração acelerou. Eles haviam combinado que ele não deveria ir à sua casa para não levantar suspeitas. Júlia, vai abrir a porta, por favor, ela gritou, secando as mãos no pano de prato. Mãe, tem um homem elegante aqui com uma criança, Júlia anunciou, voltando para a cozinha com os olhos arregalados. Marina suspirou e foi receber os visitantes. Ricardo parecia visivelmente agitado e Pedro estava pálido, se escondendo atrás das pernas do pai. Senhor Ricardo,
O que aconteceu? Me desculpe aparecer assim, mas... Ele olhou nervosamente para os lados. Alguém tentou entrar no meu apartamento ontem à noite. Pedro viu um homem na varanda. Meu Deus, entrem, por favor. Marina os guiou até a pequena sala, onde Júlia os observava com curiosidade desde o sofá. Pedro, este é meu filha Júlia. Júlia, este é o Pedro que eu te falei. Oi, Júlia disse timidamente. Você gosta de videogame? Pedro assentiu, ainda grudado no pai. Que tal vocês dois irem para o meu quarto? Tenho um PlayStation que meu primo me emprestou. Marina sugeriu, tentando dar privacidade para conversar com Ricardo. Depois que as crianças se afastaram, Ricardo se deixou cair no sofá, passando as mãos pelos cabelos. Marina, eles estão escalando a situação. Ontem de manhã, recebi uma ligação do meu banco dizendo que houve tentativas de acesso às minhas contas online. À tarde, minha secretária me disse que um homem se passou por auditor fiscal e tentou conseguir informações sobre a empresa. E a invasão? Pedro acordou para beber água por volta das 2 da manhã e viu uma sombra na varanda. Moro no 12º andar, Marina. Não é possível chegar lá sem equipamento profissional. Marina sentiu um frio na barriga. A situação estava saindo completamente do controle. O senhor chamou a polícia? Chamei, mas não encontraram nada. Sem evidências físicas, eles não podem fazer muito além de registrar a ocorrência. E onde vocês dormiram? Em um hotel. Mas não posso ficar fugindo para sempre. Pedro tem escola, rotina, e eu tenho uma empresa para tocar. Marina ficou em silêncio por um momento, pensando nas opções. Então, uma ideia surgiu em sua mente. Senhor Ricardo, o que o senhor sabe sobre as empresas concorrentes? Quem teria motivação e recursos para fazer uma coisa dessas? Tenho algumas suspeitas. Há 3 grandes construtoras em São Paulo que têm perdido contratos para minha empresa nos últimos 2 anos. Mas montar uma operação desse tipo... Ele balançou a cabeça. Isso requer conexões, dinheiro, pessoas especializadas. Quais são essas empresas? Construtora Morumbi, Grupo Alphaville e... Ricardo hesitou. Mendonça em Filhos. Por que hesitou na última? Porque João Mendonça era meu sócio há 10 anos. Tivemos uma separação complicada. Ele ficou com a parte da empresa que cuidava dos contratos públicos. Eu fiquei com a parte de projetos privados. Complicada como? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando a rua tranquila do Butantã. Descobri que ele estava pagando propina para conseguir contratos com a prefeitura. Quando confrontei, ele disse que era assim que o negócio funcionava, que eu era ingênuo. Ameacei expor tudo. E o que aconteceu? Ele me ofereceu uma quantia considerável para ficar calado e sair da sociedade. Aceitei porque... Bem, porque tinha um filho pequeno e não queria me envolver em escândalos. Marina se virou para encará-lo. Senhor Ricardo, o senhor guardou alguma evidência das irregularidades? Alguns documentos, e-mails. Por quê? Porque se ele está por trás disso, não é só questão de concorrência, é medo. Medo de que o senhor resolva usar essas evidências contra ele. A expressão de Ricardo mudou completamente. Você está sugerindo que ele pode estar tentando te destruir financeiramente e profissionalmente antes que você tenha chance de destruir ele. É uma estratégia preventiva. Neste momento, risos infantis vieram do quarto, e tanto Marina quanto Ricardo sorriram involuntariamente. Pelo menos Pedro está se divertindo, ela comentou. Ele gosta de você, Ricardo disse suavemente. Tem falado sobre a tia do restaurante desde aquela noite. É a primeira vez em meses que o vejo relaxado na presença de uma mulher adulta. Marina sentiu o coração se apertar. A confiança da criança era algo precioso e frágil. E a ex-esposa, ela não pode ajudar em nada? O rosto de Ricardo se fechou.
Isabela está na França há 2 anos. As ligações ficaram cada vez mais raras. Da última vez que conversamos, há 6 meses, ela disse que havia conhecido alguém lá e que talvez não voltasse. Pedro sabe, suspeita, é uma criança inteligente. Por isso fico ainda mais preocupado. Primeiro perde a mãe aos poucos, depois quase é envenenado pela mulher que eu pensei que seria uma nova figura materna para ele. Marina se aproximou e tocou levemente o braço dele. Senhor Ricardo, Pedro tem sorte de ter um pai que se importa tanto. Muitas crianças não têm nem isso. Às vezes sinto que não sou suficiente, que ele precisa de uma figura materna, de estabilidade familiar. Estabilidade não vem de ter 2 pais, vem de ter pelo menos um que te ama incondicionalmente. E isso Pedro tem. Ricardo a olhou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Como você consegue criar Júlia sozinha? Como lida com todos os medos, todas as responsabilidades? Um dia de cada vez. E lembrando que ser mãe solo não é uma tragédia, é uma realidade que milhões de mulheres enfrentam no Brasil. A gente se adapta, fica forte, faz o que precisa ser feito. E o pai da Júlia? Marina hesitou. Era uma pergunta que poucas pessoas faziam diretamente. Saiu de cena quando descobriu que eu estava grávida. Disse que era jovem demais para ser pai, que tinha sonhos a realizar. Ela deu de ombros. No final, foi melhor assim. Júlia nunca conviveu com alguém que não a queria realmente. Não sente falta de ter um companheiro? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela raramente permitia que alguém adentrasse esse território emocional. Às vezes, principalmente quando Júlia está doente no meio da noite, ou quando preciso tomar decisões difíceis sobre a educação dela. Mas ela pausou. Aprendi que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Como Helena, Ricardo murmurou. Como Helena. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi quebrado pela voz de Júlia. Mãe, Pedro quer saber se pode almoçar com a gente. Marina olhou para Ricardo, que parecia genuinamente aliviado com a perspectiva de um momento de normalidade. Claro que pode. Estou fazendo frango com quiabo e angu, comida mineira de verdade. Pedro vai adorar. Ricardo sorriu. Ele é louco por comida caseira. Enquanto Marina terminava o almoço, observou pela porta da cozinha Ricardo brincando com as 2 crianças na sala. Ele estava no chão, montando um quebra-cabeças com elas, e pela primeira vez desde que o conhecera, parecia genuinamente relaxado. Tio Ricardo, Júlia disse de repente, você vai casar com minha mãe? Marina quase derrubou a panela, e Ricardo ficou vermelho como um pimentão. Júlia! Marina exclamou da cozinha. É que vocês ficam conversando muito sério, igual os adultos da novela quando vão casar. A menina explicou com a lógica impecável dos 12 anos. Pedro riu. Meu pai precisa de uma namorada mesmo. Ele fica muito triste sozinho. Pedro! Foi a vez de Ricardo protestar. Marina apareceu na porta da cozinha, tentando controlar o riso. Que tal se vocês 2 fossem lavar as mãos para o almoço? Está quase pronto. Depois que as crianças saíram correndo para o banheiro, Marina e Ricardo se entreolharam, ambos visivelmente constrangidos. Me desculpe, ele disse. Crianças falam sem filtro. Não precisa se desculpar. Júlia sempre foi direta demais. Marina hesitou, então decidiu ser honesta. Mas ela não está completamente errada. Nós temos conversado muito, passado tempo juntos. É natural que ela faça essas associações. E o que você acha disso? A pergunta foi feita em voz baixa, quase hesitante. Acho que... Marina escolheu as palavras cuidadosamente. Que primeiro precisamos resolver essa situação com as pessoas que estão te perseguindo. Depois a gente pode pensar em outras coisas. Ricardo assentiu, mas ela percebeu uma sombra de decepção em seus olhos. Você tem razão.
Não é justo envolver você e Júlia nos meus problemas mais do que já estão. Não é isso. Marina se aproximou, tocando novamente o braço dele. É que, se houver algo entre nós no futuro, quero que seja por motivos certos. Não por causa de uma crise, não por gratidão, não por medo ou solidão. Ricardo a olhou nos olhos por um longo momento. E quais seriam os motivos certos? Antes que Marina pudesse responder, as crianças voltaram correndo e o momento se perdeu. Mas durante todo o almoço, ela sentiu o peso daquela pergunta não respondida pairando entre eles, misturado ao aroma do frango com quiabo e às risadas inocentes das crianças. Na segunda-feira seguinte, Marina estava no meio do turno da manhã, quando seu celular tocou com uma ligação de número desconhecido. Normalmente não atendia durante o expediente, mas algo a fez aceitar a chamada. Marina Santos? A voz do outro lado era feminina, educada, mas com um tom que imediatamente a deixou em alerta. Sim, quem está falando? Meu nome é doutora Patrícia Mendonça. Gostaria de conversar com a senhora sobre Ricardo Mendes e alguns mal-entendidos que podem estar ocorrendo. O sobrenome atingiu Marina como um raio. Mendonça, a mesma família da construtora que Ricardo havia mencionado como suspeita. Não sei sobre o que a senhora está falando, Marina respondeu, tentando manter a voz firme enquanto se afastava das mesas ocupadas. Claro que sabe. A senhora foi vista almoçando com o Ricardo e participando de reuniões de negócios dele. Olha, Marina, posso te chamar de Marina? Sei que você é uma pessoa trabalhadora, honesta, não merece se envolver em problemas que não são seus. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Elas sabiam sobre o almoço no Tereré. Estavam sendo vigiados. O que a senhora quer? Apenas conversar. Esclarecer alguns fatos sobre Ricardo que talvez ele não tenha contado para você. Posso passar aí no restaurante? Não. Então podemos nos encontrar em outro lugar. Um café, talvez? É para seu próprio bem, Marina. Há coisas que você precisa saber. Marina olhou ao redor do restaurante, verificando se alguém estava prestando atenção na conversa. Que tipo de coisas? Sobre o passado dele, sobre o que aconteceu realmente com a empresa que ele dividia com meu pai, sobre por que a ex-esposa dele fugiu para a França. A voz ficou mais suave, quase maternal. Marina, você tem uma filha para proteger. Não pode se dar ao luxo de confiar em alguém sem conhecer toda a verdade. A menção a Júlia fez o sangue de Marina congelar. Está me ameaçando. De forma alguma. Estou tentando protegê-la. Ricardo tem o dom de convencer pessoas boas como você a se envolverem em situações perigosas. Já aconteceu antes. Marina respirou fundo, tentando pensar claramente. Se tem algo para me dizer, fale agora. Não vou me encontrar com a senhora. Muito bem. Você sabe que Ricardo acusa meu pai de corrupção, não é? Mas não sabe que ele participou ativamente dos esquemas. Não sabe que quando as investigações começaram, ele desapareceu com documentos comprometedores e deixou meu pai assumir toda a responsabilidade. Isso é mentira. É mesmo? Então por que a esposa dele fugiu do país tão repentinamente? Por que ele nunca processou meu pai se tinha evidências tão claras? A voz de Patrícia ficou mais incisiva. Marina, Ricardo não é vítima. Ele é um criminoso que consegue manipular pessoas como você para protegê-lo. Acabou? Ainda não. Sei que vocês têm se aproximado, você e ele. Sei que seu filho tem carinho por você. Mas precisa entender que Ricardo está sendo investigado pela Polícia Federal. Em breve, todos que estiverem próximos dele serão investigados também. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Não acredito em nada do que está dizendo. Não precisa acreditar em mim. Mas faça uma coisa. Pergunte a ele sobre o dinheiro que sumiu da conta da empresa antes da separação.
Pergunte por que ele mudou o filho de escola 3 vezes nos últimos 2 anos. Pergunte por que ele realmente aceita a ajuda de uma garçonete que mal conhece. A ligação foi encerrada, deixando Marina com as mãos tremendo e a mente em turbilhão. Ela se encostou na parede dos fundos do restaurante, tentando processar tudo o que havia ouvido. Marina, você tá bem, menina? Seu Joaquim apareceu ao seu lado, o rosto marcado pela preocupação. Tô sim, só recebi uma ligação difícil. Quer sair mais cedo hoje? Você tá pálida. Marina balançou a cabeça, tentando se recompor. Não, vou ficar, preciso trabalhar. Mas durante o resto do dia, as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. E se ela estivesse certa? E se Ricardo realmente estivesse manipulando ela? A situação toda era surreal demais. Um empresário milionário pedindo ajuda a uma garçonete. Por que não recorrer a profissionais especializados? Às 6 da tarde, quando estava trocando de roupa no vestiário, seu celular tocou novamente. Dessa vez, era Ricardo. Marina, podemos nos encontrar? Preciso te contar uma coisa importante. A coincidência a deixou ainda mais nervosa. Que tipo de coisa? Descobri quem está por trás de tudo, mas não posso falar por telefone. Senhor Ricardo, Ela hesitou. Recebi uma ligação hoje, de uma tal doutora Patrícia Mendonça. O silêncio do outro lado da linha foi longo e revelador. O que ela disse? Muita coisa, algumas que me deixaram confusa sobre toda essa situação. Marina, por favor, me encontre no café da esquina do seu trabalho em meia hora. Vou explicar tudo. E Pedro? Está com uma babá que contratem. Uma senhora de confiança que conhece há anos. Marina suspirou, sabendo que não conseguiria ficar tranquila sem ouvir a versão dele. Tá bom. Meia hora. O café do bairro era um local pequeno e aconchegante que Marina frequentava desde que se mudara para o Butantã. Quando chegou lá, Ricardo já estava sentado numa mesa do fundo e ela notou imediatamente que ele parecia ter envelhecido anos desde a última vez que se viram. Obrigado por vir, ele disse quando ela se sentou. Sei que Patrícia deve ter plantado dúvidas sobre mim na sua cabeça. Então é verdade? Sobre a corrupção? Ricardo fechou os olhos por um momento. E não é. É complicado. Explique. Quando descobri os esquemas de João Mendonça, realmente participei de algumas reuniões onde se falou em pagamentos ilegais, mas nunca concordei, nunca participei ativamente. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Marina, eu estava tentando reunir evidências para denunciá-lo. E por que não fez? Porque ele descobriu e me ameaçou. Como? Ricardo hesitou, claramente lutando com memórias dolorosas. Ele disse que se eu o denunciasse, ele garantiria que Pedro tivesse um acidente. Não com essas palavras, mas a mensagem foi clara. Marina sentiu um frio na barriga. E a Isabela? Por que ela foi embora? Por que começou a receber ameaças anônimas? Fotos dela saindo do trabalho, da escola do Pedro. João queria ter certeza de que toda a minha família entendesse o recado. Meu Deus! Isabela entrou em pânico. Disse que não aguentava mais viver com medo, que queria recomeçar a vida longe de tudo isso. Eu a encorajei a ir. Pensei que seria mais seguro para ela. Marina processou a informação, tentando separar os fatos das emoções. E o dinheiro que sumiu da empresa? Ricardo a olhou com surpresa. Como você sabe sobre isso? Patrícia mencionou. Ele suspirou pesadamente. Foi João quem sumiu com o dinheiro, esvaziou as contas compartilhadas antes de oficializarmos a separação. Quando descobri, ele disse que era compensação pelos inconvenientes que eu havia causado. Por que não processou ele? Com que evidências? Ele era sócio da empresa, tinha acesso legal às contas. E eu só queria me afastar. De tudo aquilo, proteger Pedro. Marina ficou em silêncio, absorvendo tudo. A história fazia sentido, mas ainda havia algo que não se encaixava.
Senhor Ricardo, por que João esperou 2 anos para começar essa nova ofensiva? Por que algo mudou? Há 3 semanas, a Polícia Federal reiniciou as investigações sobre corrupção na prefeitura. Novos depoimentos, novas evidências. João deve estar com medo de que eu resolva cooperar. E vai? Ricardo a olhou por um longo momento. Depende. Do quê? De quanto eu confio que conseguirei proteger as pessoas que me importam. Ele se inclinou para a frente. Marina, esses documentos que guardei, eles podem destruir João e pelo menos uma dúzia de outras pessoas envolvidas no esquema, mas usar eles significa entrar numa guerra aberta. E não usar significa que ele vai continuar te perseguindo. Exato. Marina bebeu um gole do café, tentando organizar os pensamentos. O que mudou para que o senhor considerasse usar os documentos agora? Você. A resposta a pegou completamente de surpresa. Como assim? Antes, eu só tinha Pedro para proteger. Conseguia fazer isso mantendo distância, evitando problemas, vivendo uma vida discreta. Ele parou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Mas agora tem outras pessoas que me importam e não posso proteger vocês se continuar vivendo com medo. Marina sentiu o coração acelerar. A implicação do que ele estava dizendo era clara. Senhor Ricardo, Marina, eu sei que começamos essa amizade em circunstâncias estranhas. Sei que você só queria ajudar Pedro, mas o que sinto por você vai além de gratidão. Ela abriu a boca para responder, mas ele continuou. E antes que diga qualquer coisa, quero que saiba. Se decidir que isso é arriscado demais, que quer se afastar de toda essa confusão, vou entender completamente. Vou estar grato para sempre pelo que já fez. Mas não vou culpá-la se quiser parar por aqui. Marina olhou para esse homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada. Via nele a vulnerabilidade de um pai desesperado para proteger o filho, mas também a força de alguém que estava disposto a enfrentar seus medos por quem amava. E se eu disser que não quero parar, aí vou precisar que me ajude a tomar a decisão mais difícil da minha vida. Qual? Se devo entregar esses documentos à Polícia Federal e enfrentar as consequências, ou se continuo fingindo que não existem e torço para que João se canse de me perseguir. Marina percebeu que chegara a um ponto de não retorno. Qualquer que fosse sua resposta, mudaria não apenas a vida de Ricardo e Pedro, mas também a sua e a de Júlia. Ela respirou fundo, pensando na menina que a havia criado, na mulher forte que se tornara, e em todos os momentos em que havia escolhido a coragem ao invés do medo. Então, vamos conversar sobre essas evidências e sobre como proteger nossos filhos enquanto fazemos a coisa certa. Na quinta-feira à noite, Marina estava nervosa desde que acordara. Ricardo havia marcado um encontro em sua casa para mostrar os documentos que guardava há 2 anos, e ela sabia que aquela noite mudaria tudo. Júlia estava na casa da avó. Marina havia inventado uma desculpa sobre ter que trabalhar até tarde. E o apartamento silencioso amplificava cada batida do seu coração acelerado. Quando a campainha tocou às 8 horas em ponto, ela respirou fundo antes de abrir a porta. Ricardo estava ali com uma pasta de couro marrom debaixo do braço e uma expressão que misturava determinação e medo. Pedro está bem? Foi a primeira pergunta dela. Está com a dona Carmen, a babá. Ela vai dormir lá hoje. Ricardo entrou e olhou ao redor do apartamento. Bonito aqui, aconchegante. Obrigada. Quer café? Água? Café seria bom. Enquanto Marina preparava o café na cozinha, ela o observou se instalando na mesa da sala, organizando meticulosamente os documentos. Havia algo quase ritual na forma como ele manuseava os papéis, como se cada um carregasse o peso de vidas destruídas e escolhas impossíveis.
Estes documentos, ele disse quando ela voltou com 2 xícaras, representam 2 anos da minha vida que preferiria esquecer. Marina sentou-se ao lado dele, notando como suas mãos tremiam ligeiramente ao folhear os papéis. O que exatamente você tem aí? Contratos fraudulentos, e-mails sobre pagamentos de propina, planilhas mostrando como o dinheiro era lavado através de empresas fantasma. Ricardo apontou para diferentes documentos. E o pior de tudo, uma lista com nomes de todos os envolvidos, desde vereadores até promotores públicos. Marina pegou uma das planilhas, estudando os números. Mesmo sem entender completamente a parte financeira, era óbvio que se tratava de um esquema massivo. Quanto dinheiro estamos falando? Nos últimos 5 anos que documentei, aproximadamente 50 milhões de reais em contratos superfaturados e propinas. Meu Deus! Marina largou o papel, sentindo-se subitamente pequena diante da magnitude daqueles números. E João estava no centro de tudo isso. Ele coordenava, mas havia outros, há outros ainda envolvidos, pessoas poderosas com conexões políticas. Ricardo apontou para uma lista de nomes. Veja só quem estava recebendo pagamentos regulares. Marina leu os nomes, reconhecendo alguns de escândalos noticiados nos jornais. Esse aqui não é aquele promotor que apareceu na televisão defendendo transparência na prefeitura? O mesmo. E esse, Ricardo apontou outro nome, é o atual secretário de obras da cidade. Eles sabem que você tem essas informações? João sabe, e provavelmente suspeita que eu guardei evidências, mas não sabe exatamente o que tenho ou onde está escondido. Marina se levantou e começou a andar pela sala, tentando processar a enormidade da situação. Ricardo, se você entregar isso às autoridades, não será apenas João que virá atrás de você, será todo mundo nessa lista. Eu sei. E se não entregar? João vai continuar escalando os ataques. A invasão do meu apartamento foi só o começo. Ricardo juntou alguns papéis, sua voz ficando mais tensa. Marina, na segunda-feira ele mandou alguém seguir Pedro da escola até a casa da dona Carmen. O sangue de Marina gelou. Como você soube? Pedro me contou que um homem no carro preto ficou na mesma rua que eles, parando sempre que eles paravam. Dona Carmen também notou. E você não me disse antes? Porque não queria te assustar mais do que você já estava. Ricardo se levantou e caminhou até onde ela estava. Mas agora não posso mais proteger Pedro sem tomar uma decisão definitiva. Marina o olhou nos olhos, vendo ali a angústia de um pai que se sentia encurralado. E qual é a sua tendência? O que seu coração está mandando fazer? Ricardo hesitou, passando a mão pelos cabelos. Meu coração quer proteger Pedro acima de tudo. Mas minha consciência não aguenta mais saber que esses homens estão roubando dinheiro público que deveria ir para hospitais, escolas, creches. E eu? Onde entro nisso? A pergunta saiu antes que Marina pudesse censurá-la. Ricardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Você me deu algo que eu não tinha há 2 anos. O quê? Coragem e a certeza de que não estou sozinho nessa luta. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso da decisão pairando entre eles como uma nuvem densa. Ricardo, Marina disse finalmente, se decidirmos fazer isso, precisamos ter um plano. Não podemos simplesmente aparecer na Polícia Federal e entregar os documentos. Como assim? Primeiro, precisamos garantir a segurança das crianças. Segundo, você vai precisar de proteção legal. Terceiro, precisamos ter certeza de que essas evidências cheguem às pessoas certas. Não há alguém que possa estar envolvido no esquema. Ricardo assentiu lentamente. Você já pensou em tudo isso? Passei os últimos 3 dias pensando. Se vamos fazer direito. Marina voltou a se sentar ao lado dele. Tenho uma amiga da faculdade que trabalha como promotora federal.
posso falar com ela discretamente, sondar como seria o processo. E as crianças? Pedro e Júlia vão precisar sair de São Paulo por um tempo. Tenho família no interior de Minas. Minha tia tem uma fazenda em Alfenas, lugar isolado, seguro. Marina. Ricardo pegou as mãos dela. Você está propondo que sua filha seja arrancada da vida dela por causa dos meus problemas. Não, estou propondo que a gente proteja nossos filhos enquanto faz o que é certo. Ela apertou as mãos dele de volta. Júlia já sabe que algo está acontecendo. Crianças percebem quando os adultos estão preocupados. E quanto tempo levaria? Todo esse processo? Segundo o que li sobre casos similares, entre 3 e 6 meses para a fase inicial das investigações. Mas, Ricardo, ela hesitou. Você precisa entender que uma vez que entregarmos esses documentos, não há volta. Sua vida vai mudar para sempre. Nossa vida, ele corrigiu suavemente. Nossa? Ricardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Marina, o que sinto por você não surgiu por causa dessa crise. Surgiu apesar dela. Você é a mulher mais corajosa, íntegra e carinhosa que já conheci. E... Ele parou, como se estivesse reunindo coragem. Eu me apaixonei por você. O coração de Marina parou por alguns segundos, depois voltou a bater em um ritmo acelerado. Ricardo, sei que é complicado. Sei que começamos essa relação em circunstâncias malucas, mas não posso fingir que não sinto o que sinto. Marina se levantou novamente, andando até a janela. Na rua tranquila do Butantã, algumas famílias voltavam para casa depois do jantar, crianças correndo na frente dos pais. Uma normalidade que ela talvez estivesse prestes a abandonar. Tem uma coisa que você precisa entender sobre mim, ela disse sem se virar. Qual? Quando Júlia nasceu, prometi para mim mesma que nunca mais dependeria de um homem para nada, que construiria nossa vida com minhas próprias mãos, que só aceitaria alguém em nossas vidas se tivesse certeza absoluta de que seria para sempre. E Marina se virou para encará-lo. E agora estou aqui, considerando colocar minha filha em risco, mudar toda a nossa vida por um homem que conheci há menos de um mês. Ricardo se levantou e caminhou até ela. Marina, não quero que faça nada por mim. Quero que faça pela pessoa que você é. Pela mulher que não consegue ficar calada quando vê injustiça. E se der tudo errado? E se eles conseguirem nos prejudicar de alguma forma? Então enfrentaremos juntos, você, eu, Pedro e Júlia, como uma família. A palavra família ecoou no silêncio do apartamento. Marina olhou para esse homem que havia entrado em sua vida de forma tão turbulenta, que havia confiado nela com o que tinha de mais precioso, a vida do filho, que estava disposto a arriscar tudo para fazer o que era certo. Ricardo, se fizermos isso, se realmente entregarmos esses documentos, você entende que não será apenas sobre justiça, será sobre nós também, sobre o tipo de pessoas que queremos ser, o tipo de família que queremos construir. Entendo. E você tem certeza de que é isso que quer, mesmo sabendo que nossa vida vai ficar de cabeça para baixo? Ricardo se aproximou mais, tocando delicadamente o rosto dela. Marina Santos, tenho certeza de duas coisas, que quero fazer o que é certo e que quero fazer isso ao seu lado. Marina fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Então vamos ligar para minha amiga promotora, e depois vamos conversar com as crianças, porque se... Vamos fazer isso. Vamos fazer como uma família de verdade. Na sexta-feira de manhã, Marina estava mais nervosa do que jamais estivera em sua vida. Ela havia ligado para sua amiga Fernanda Aguiar, promotora federal, que concordara em se encontrar discretamente durante o horário de almoço. O local escolhido foi um pequeno restaurante no Bexiga,
longe dos círculos habituais, tanto de Marina quanto de Ricardo. Fernanda estudou comigo na USP. Marina explicou para Ricardo enquanto caminhavam pelas ruas do bairro italiano. Sempre foi a mais determinada da turma. Se alguém pode nos orientar sobre como proceder, é ela. Ricardo carregava uma pasta discreta com cópias dos documentos mais relevantes. Eles haviam decidido não levar os originais em um primeiro encontro. O restaurante Nona Rosa era um daqueles lugares familiares onde o cheiro de molho de tomate impregnava até as paredes. Fernanda já estava sentada em uma mesa do fundo quando eles chegaram, e Marina a reconheceu imediatamente. Cabelos curtos e pretos, óculos de armação marcante e a postura confiante de quem estava acostumada a enfrentar poderosos. "Mari!" Fernanda se levantou para abraçar a amiga. "Quanto tempo! Você está igual!" "Você que está linda, Fê. Sucesso total." Marina se virou para Ricardo. "Este é Ricardo Mendes, sobre quem te falei." Fernanda cumprimentou Ricardo com um aperto de mão firme, avaliando-o rapidamente com olhos experientes. "Vamos nos sentar. Pelo que Marina me contou no telefone, vocês têm uma situação delicada." Enquanto pediam o almoço, Marina observou a dinâmica entre Ricardo e Fernanda. Ela percebeu que a promotora estava testando a credibilidade dele com perguntas aparentemente casuais sobre sua empresa, sua formação, seus antecedentes. "Bem", Fernanda disse depois que o garçom se afastou, "me contem os detalhes. E Ricardo, quero que saiba que essa conversa é extraoficial. Ainda não sou sua advogada, então preciso avaliar se posso ajudá-los." Ricardo começou a contar toda a história, desde a descoberta dos esquemas de João Mendonça até os eventos recentes. Fernanda ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais sobre datas, valores e pessoas envolvidas. "Posso ver alguns dos documentos?" ela perguntou quando Ricardo terminou. Ele abriu a pasta discretamente, passando alguns papéis por baixo da mesa. Fernanda os examinou rapidamente, sua expressão ficando mais séria a cada página. "Meu Deus", ela murmurou, "isso aqui é explosivo. Tem nome de gente que eu conheço pessoalmente." "É por isso que estou com medo", Ricardo admitiu. "Essas pessoas têm poder, conexões, podem destruir minha vida." "E já estão tentando", Marina acrescentou, contando sobre Helena, a tentativa de invasão e as ameaças a Pedro. Fernanda devolveu os documentos, sua expressão pensativa. "Olha, vou ser direta com vocês. O que Ricardo tem aqui pode deflagrar uma das maiores operações contra a corrupção que já vimos em São Paulo. Mas", ela pausou, "também vai colocá-los em risco real." "Que tipo de risco?" Marina perguntou. "Físico, financeiro, emocional. Essas pessoas não vão simplesmente aceitar ser expostas. Vão usar todos os recursos disponíveis para se proteger, incluindo atacar a credibilidade de Ricardo, investigar a vida particular de vocês e sim, possivelmente usar intimidação física." "E se não fizermos nada?" Ricardo perguntou. "Aí vocês vão continuar sendo perseguidos, mas de forma mais sutil. João Mendonça não vai parar. Ele tem medo de mais do que Ricardo pode fazer." Marina sentiu o estômago se apertar. "Fernanda, qual seria o procedimento se decidíssemos seguir em frente?" "Primeiro, vamos precisar de todas as evidências originais. Segundo, Ricardo vai precisar entrar no programa de proteção a testemunhas temporariamente. Terceiro", ela olhou para Marina, "vocês vão precisar decidir sobre o relacionamento de vocês." "Como assim?" "Se vocês estão juntos romanticamente, isso pode complicar o processo legal. Promotores podem questionar se Marina está sendo coagida ou se está mentindo para proteger Ricardo." Marina e Ricardo se entreolharam, e ela viu sua própria preocupação refletida nos olhos dele. "E se não estivermos oficialmente juntos?" Marina perguntou.
Aí vocês podem ser considerados testemunhas independentes, o que fortalece o caso. Mas isso significa que... Ricardo começou. Que por alguns meses vocês vão precisar manter distância um do outro, pelo menos oficialmente. O silêncio que se instalou na mesa foi quebrado pela chegada dos pratos. Enquanto o garçom servia o nhoque ao molho pomodoro, Marina tentava processar todas as implicações do que acabara de ouvir. E as crianças? Ela perguntou quando ficaram sozinhos novamente. Vão precisar sair da cidade por um período. Vocês pensaram em algum lugar? Minha tia tem uma fazenda em Alfenas. Perfeito. Interior de Minas é ideal, longe, discreto, e as crianças vão estar seguras. Ricardo havia comido apenas algumas garfadas, claramente sem apetite. Fernanda, quanto tempo levaria todo esse processo? A fase inicial da investigação? Entre 4 e 6 meses, mas se chegarem a julgamento, podem ser anos. Anos? Marina repetiu. Marina, estamos falando de um esquema de corrupção de 50 milhões de reais envolvendo dezenas de pessoas. Isso não se resolve rapidamente. A magnitude do que estavam considerando atingiu Marina como um martelo. Anos de processo, de mudança de vida, de incerteza. Existe alguma chance disso dar errado? Ricardo perguntou. De entregarmos as evidências e mesmo assim não conseguirmos proteção adequada? Fernanda hesitou antes de responder. Existe. O sistema não é perfeito, mas dada a qualidade das evidências que vocês têm, e considerando que a Lava Jato criou precedentes importantes para a proteção de testemunhas, acredito que as chances de sucesso são altas. Acredita, mas não tem certeza, Marina observou. Ninguém pode ter certeza absoluta nesse tipo de situação. Eles terminaram o almoço em relativo silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegou a hora de se despedir, Fernanda segurou o braço de Marina. Mari, posso falar com você um minutinho? A sós? Ricardo se afastou discretamente, fingindo verificar o celular. Marina, você tem certeza de que quer se envolver nisso? Fernanda perguntou em voz baixa. Não é tarde para você se afastar de toda essa situação. Por que pergunta? Porque te conheço desde a faculdade. Sei que você tem tendência a se sacrificar pelos outros. E isso aqui, ela gesticulou vagamente na direção de Ricardo, pode destruir a vida que você construiu para você e Júlia. Marina olhou para Ricardo, que estava a alguns metros adiante, claramente ansioso, mas respeitando sua privacidade. Fê, há 3 semanas eu era uma garçonete com uma vida simples e previsível. Hoje estou considerando entrar numa guerra contra pessoas poderosas. E o que mudou? Eu me apaixonei. A confissão saiu mais facilmente do que Marina esperava. Não só por ele, mas pela pessoa que ele me ajudou a descobrir que eu sou. Alguém que não consegue ficar calada quando vê injustiça. Fernanda a estudou por um longo momento. E se as coisas derem errado entre vocês no meio do processo? Aí vou ter que lidar com as consequências, mas não posso tomar decisões baseadas no medo. Tá bom, mas presta atenção. Uma vez que isso começar, não há volta. Você entende isso? Entendo. Quando se reuniram novamente, Fernanda se dirigiu a ambos. Se decidirem seguir em frente, me liguem até segunda-feira. Vou precisar de 1 semana para organizar tudo discretamente antes de vocês entregarem as evidências. E se decidirmos não fazer? Ricardo perguntou. Aí recomendo que contratem segurança particular e estejam preparados para uma longa guerra de desgaste. No caminho de volta para o restaurante, Marina e Ricardo caminharam em silêncio pelas ruas movimentadas da Liberdade. A decisão que precisavam tomar parecia maior do que eles próprios. Marina, Ricardo disse finalmente, quero que saiba que se decidir não fazer isso, vou entender completamente. E você, o que quer fazer?
Ele parou de caminhar, virando-se para encará-la no meio da calçada movimentada. Quero fazer a coisa certa. Mas mais do que isso, quero fazer junto com você. E se isso significar meses separados, anos de incerteza, ele engoliu em seco. Prefiro enfrentar tudo isso sabendo que no final vamos poder construir uma vida baseada na verdade. Marina olhou nos olhos dele e viu não apenas amor, mas algo mais profundo, respeito mútuo e uma parceria verdadeira. Então vamos para casa conversar com as crianças, porque se vamos fazer isso, todos precisam entender o que está acontecendo. Mesmo sabendo que pode dar errado, Marina sorriu pela primeira vez naquele dia. Ricardo, minha vida inteira foi sobre escolhas difíceis e incertas. A diferença é que desta vez não vou enfrentar sozinha. No sábado de manhã, Marina acordou com um nó no estômago. Ela havia combinado com Ricardo que ele viria buscar ela e Júlia para almoçarem juntos e conversarem com as crianças. Era a primeira vez que as duas famílias se reuniriam oficialmente, e ela sabia que a conversa que teriam mudaria para sempre a vida de todos. Mãe, por que você está tão nervosa? Júlia perguntou enquanto tomavam café da manhã. Desde ontem você está estranha. Marina olhou para a filha, tentando encontrar as palavras certas. Aos 12 anos, Júlia era madura para a idade, mas ainda era uma criança que merecia ter sua infância protegida. Filha, hoje vamos ter uma conversa importante com Ricardo e Pedro sobre algumas mudanças que podem acontecer na nossa vida. Que tipo de mudanças? Pode ser que a gente precise viajar por um tempo, visitar a tia Carmen na fazenda. Os olhos de Júlia se arregalaram. Por causa do Ricardo? Em parte, sim. Júlia ficou em silêncio por alguns momentos, brincando com o cereal na tigela. Mãe, você gosta dele, né? Do Ricardo? A pergunta direta pegou Marina desprevenida. Por que pergunta? Porque você fica diferente quando fala sobre ele, igual a Camila ficava quando gostava do João da escola. Marina não pôde evitar sorrir. A simplicidade com que as crianças viam o mundo, às vezes, era assustadoramente precisa. Sim, filha, eu gosto dele. E ele gosta de você? Acho que sim. Então por que vocês não namoram logo? Porque a vida dos adultos é complicada às vezes. Júlia suspirou dramaticamente. Os adultos complicam tudo mesmo. 2 horas depois, a campainha tocou. Marina abriu a porta para encontrar Ricardo e Pedro, ambos visivelmente nervosos. Pedro carregava uma mochila pequena e parecia ter acabado de chorar. Oi, Pedro, Marina disse gentilmente, se abaixando para ficar na altura dele. Tudo bem? Tio Ricardo disse que a gente precisa conversar sobre coisas sérias, Pedro murmurou. Não gosto de conversas sérias. Eu sei, querido, mas às vezes elas são necessárias. Na sala, as duas famílias se acomodaram no sofá e nas poltronas. Marina tinha preparado limonada e biscoitos, tentando criar um ambiente o mais acolhedor possível para uma conversa tão difícil. Pedro, Júlia, Ricardo começou, sua voz cuidadosamente controlada. Vocês sabem que às vezes os adultos têm que tomar decisões difíceis para proteger as pessoas que amam, né? As duas crianças assentiram solenemente. E vocês sabem que meu trabalho às vezes me coloca em situações complicadas. Por causa da tia Helena? Pedro perguntou. E Marina viu Ricardo engolir em seco. Sim, filho, por causa da Helena e outras pessoas que não são muito legais. Elas são más? Júlia perguntou sempre direta. Ricardo olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Algumas são sim. E por isso, Marina e eu decidimos que vocês dois precisam ficar em segurança por um tempo. Como assim? Pedro se agarrou ao braço do pai. Vocês vão para a fazenda da tia da Marina, em Minas Gerais, Marina explicou. É um lugar lindo, com animais, espaço para brincar. E vocês? Júlia perguntou, sua voz subitamente pequena.
Vocês vão junto? O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina sentiu o coração se partir, vendo o medo nos olhos da filha. Não de início, Ricardo respondeu honestamente. Nós vamos precisar ficar aqui resolvendo alguns problemas, mas vamos visitar sempre que possível. Por quanto tempo? Pedro perguntou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Não sabemos ainda. Alguns meses. Alguns meses? Júlia se levantou, sua voz subindo. Mãe, você vai me mandar embora por meses por causa de um homem que você conheceu há um mês? A acusação atingiu Marina como um tapa. Ela viu a dor e a raiva nos olhos da filha e entendeu como a situação parecia do ponto de vista de uma criança de 12 anos. Júlia, não é assim. É sim. Você sempre disse que eu era a coisa mais importante da sua vida, que você nunca deixaria ninguém nos separar. Pedro também começou a chorar, se agarrando ainda mais forte em Ricardo. Papai, eu não quero ir embora. Prometo que vou ser bonzinho, que não vou incomodar. A cena estava se desintegrando rapidamente. Marina olhou para Ricardo, vendo seu próprio desespero refletido nos olhos dele. Crianças, ela disse firmemente, levantando-se e se ajoelhando entre as duas cadeiras onde eles estavam. Parem de chorar um minutinho e escutem o que vamos dizer. Algo no tom dela fez ambos prestarem atenção, ainda que entre soluços. Vocês lembram da história do Chapeuzinho Vermelho? Júlia e Pedro assentiram, confusos. Lembram que a mãe dela mandou ela ir para a casa da vovó não porque não gostava dela, mas porque queria que ela ficasse segura longe do lobo mau? Sim, Pedro sussurrou. É isso que está acontecendo agora. Há pessoas más tentando machucar nossa família. E a única forma de proteger vocês é mandando vocês para um lugar onde essas pessoas não possam encontrar. Mas na história, o Chapeuzinho volta para casa no final. Júlia observou, ainda desconfiada. E vocês também vão voltar, eu prometo, Ricardo disse, se levantando e se ajoelhando ao lado de Marina. Pedro, você é a coisa mais importante do mundo para mim. Tudo que estou fazendo é para proteger você. Então por que não vamos todos juntos? Pedro perguntou. Marina e Ricardo se entreolharam. Eles haviam ensaiado esta parte da conversa. Porque se formos todos juntos, as pessoas más podem nos seguir e descobrir onde vocês estão, Marina explicou. Mas se ficarmos aqui, elas vão ficar nos vigiando e não vão perceber onde vocês foram. É como um jogo de esconde-esconde? Júlia perguntou, começando a entender. Exatamente como um jogo de esconde-esconde. Um jogo muito importante. Pedro limpou o nariz na manga da camisa. E vocês prometem que vão nos visitar? Prometemos, e vamos conversar por telefone todos os dias, Ricardo disse. E quando os homens maus forem embora, nós voltamos? Quando os homens maus forem embora, vocês voltam e vamos ser uma família de verdade, Marina disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Júlia olhou atentamente para ela. Uma família? Tipo, você vai casar com ele? Marina sentiu o rosto queimar, mas olhou diretamente para a filha. Se ainda quisermos isso depois de tudo passar, sim. E Pedro vai ser meu irmão? Se ele quiser. Marina sorriu. Pedro parou de chorar imediatamente. Eu quero. Sempre quis ter um irmão. Eu também, Júlia admitiu timidamente. Mas ainda acho injusto ter que ir embora. Eu sei que é injusto, filha, mas às vezes a vida é injusta e a gente tem que fazer o melhor que pode com a situação. Ricardo se dirigiu a Pedro. Filho, você lembra quando sua mãe teve que ir para a França, estudar, e como foi difícil, mas era algo que ela precisava fazer? Sim. É a mesma coisa agora, só que ao contrário, agora você é quem precisa ir embora por um tempo para algo muito importante. Pedro pensou por alguns momentos. E a dona Carmen vai junto? Não, filho, mas a tia da Marina é muito legal e vai cuidar de você como se fosse seu neto.
E tem animais mesmo na fazenda? Marina sorriu, sentindo que estavam ganhando a batalha. Tem cavalos, vacas, galinhas, um cachorro chamado Totó e 2 gatos. E você pode ajudar a cuidar deles. E tem videogame? Júlia perguntou, sempre prática. Vou comprar um especial para vocês levarem, Ricardo prometeu. As crianças ficaram em silêncio por alguns minutos, claramente processando tudo. Quando a gente tem que ir? Júlia perguntou finalmente. Marina e Ricardo trocaram outro olhar. Domingo, amanhã. Amanhã? Pedro gritou. Mas é muito pouco tempo. Eu sei, filho, mas é para a segurança de vocês. Posso levar meus brinquedos? Pode levar o que quiser. E meus livros? Júlia perguntou. Todos os livros que quiser. E vocês prometem que isso não é para sempre? Marina estendeu o dedo mindinho. Prometo de mindinho. E você sabe que promessa de mindinho é sagrada. Júlia se levantou e abraçou Marina com força, seguida imediatamente por Pedro. Ricardo se juntou ao abraço e, por um momento, eles realmente pareciam uma família. Posso fazer uma pergunta? Pedro disse, sua voz abafada contra o ombro de Marina. Claro. Se vocês vão ser namorados, posso chamar você de Mãe Marina. Marina sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Pode, meu amor, pode sim. Enquanto as crianças iam para o quarto de Júlia escolher quais brinquedos levar, Marina e Ricardo ficaram sozinhos na sala. Acho que correu melhor do que esperávamos, ele disse. Sim, elas são mais fortes do que imaginávamos. Marina, Ricardo se virou para encará-la. Tem certeza de que quer fazer isso? Ainda dá tempo para voltar atrás. Tenho certeza. E você? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Do quarto de Júlia, chegavam até eles os sons de crianças brincando e planejando a aventura que teriam na fazenda. Por um momento, Marina conseguiu imaginar como seria quando tudo aquilo acabasse. Uma casa cheia de risos, 2 crianças crescendo juntas, ela e Ricardo construindo uma vida baseada em amor e honestidade. Ricardo, ela disse suavemente, não importa o que aconteça nos próximos meses, quero que saiba que não me arrependo de nada. Nem eu. E Marina? Sim, eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras, e elas ficaram suspensas no ar entre eles como uma promessa e uma despedida. Eu também te amo, ela respondeu, sabendo que em menos de 24 horas suas vidas mudariam para sempre. 6 meses depois, Marina estava parada na varanda da casa que Ricardo havia alugado em um condomínio discreto na Granja Viana, observando o jardim onde Pedro e Júlia brincavam com Totó, o cachorro que trouxeram da fazenda da tia Carmen. O outono paulista pintava as árvores com tons dourados, e pela primeira vez em muito tempo ela conseguia respirar sem sentir o peso da ansiedade no peito. Mãe Marina! Pedro gritou do jardim. Olha o truque que ensinei pro Totó. Marina sorriu, acenando para ele. Nos últimos 3 meses, desde que as crianças voltaram de Minas Gerais, Pedro havia se tornado oficialmente seu filho do coração. A adaptação não foi sem desafios. Houve noites de pesadelos, dias de birra e momentos em que ele chorava, pedindo pela mãe biológica que permanecia na França. Mas gradualmente, uma rotina amorosa e estável se estabeleceu entre os 4. Marina, onde você deixou os documentos da escola? Ricardo apareceu na porta da varanda, carregando uma pasta. Mesmo após todo o estresse dos últimos meses, ele parecia mais leve, mais em paz consigo mesmo. Na gaveta da escrivaninha, os da matrícula ou os da transferência? Matrícula. Quero ter certeza de que tudo está certo antes de segunda-feira. Na segunda-feira seguinte, Pedro e Júlia começariam em uma nova escola particular na região. Era parte do recomeço que todos estavam construindo. Uma nova casa, novos vizinhos, uma nova vida. Longe dos fantasmas do passado. O processo com a Polícia Federal havia sido longo e exaustivo, mas ultimately bem-sucedido.
João Mendonça e mais 16 pessoas foram presas como resultado do depoimento de Ricardo e das evidências que ele forneceu. A Operação Alicerce, como foi batizada pela imprensa, se tornou uma das maiores investigações de corrupção na construção civil em São Paulo. Papai, a gente pode fazer churrasco hoje? Júlia gritou do jardim, interrompendo os pensamentos de Marina. Era impressionante como ela havia se adaptado a chamar Ricardo de papai com a naturalidade de uma filha biológica. Pode sim, princesa, mas primeiro vocês têm que terminar a lição de casa. Já terminamos, Pedro protestou, correndo em direção à varanda. Júlia me ajudou com matemática e eu ajudei ela com ciências. Marina e Ricardo trocaram um olhar divertido. A parceria acadêmica entre as crianças havia sido um dos desenvolvimentos mais inesperados e gratificantes dos últimos meses. Fernanda está vindo jantar hoje? Ricardo perguntou, se aproximando de Marina e envolvendo-a pela cintura por trás. Às 7, e ela está trazendo uma surpresa. Que tipo de surpresa? Não sei. Ela só disse que era algo que íamos gostar muito de saber. Fernanda havia se tornado uma presença constante em suas vidas durante todo o processo legal. Mais do que apenas a promotora responsável pelo caso, ela se tornara uma amiga verdadeira, oferecendo apoio emocional nos momentos mais difíceis e celebrando cada vitória ao lado deles. Às 7 horas em ponto, a campainha tocou. Marina foi atender, encontrando Fernanda na porta com um sorriso radiante e uma garrafa de champanhe na mão. Fernanda! Champanhe! O que estamos comemorando? Várias coisas, Fernanda respondeu misteriosamente, entrando e cumprimentando todos com beijos calorosos. Mas primeiro, onde estão meus afilhados de coração? Pedro e Júlia correram para abraçá-la. Durante o período na fazenda, Fernanda havia visitado várias vezes e as crianças haviam desenvolvido um carinho especial por ela, que sempre trazia presentes e histórias engraçadas do trabalho. Tia Fê, Júlia exclamou, você viu nossa casa nova? Vi sim, está linda. Vocês gostaram do novo quarto? É o melhor quarto do mundo, Pedro disse empolgado. Tem uma janela que dá para a árvore e às vezes passam esquilos. Durante o jantar, uma lasanha caseira que havia se tornado a especialidade de Marina, Fernanda contou sobre os últimos desenvolvimentos do caso. João Mendonça foi condenado a 12 anos de prisão. Vai cumprir pelo menos 8 antes de ter chance de sair. E os outros? Ricardo perguntou. Vários já foram condenados também. O promotor que vocês identificaram pegou 15 anos. O secretário de obras foi cassado e está sendo investigado por outros crimes. Marina sentiu uma satisfação profunda. Todo o sofrimento, todo o medo, todo o sacrifício havia valido a pena. Mas não foi só por isso que trouxe champanhe, Fernanda continuou, seus olhos brilhando. Tenho 2 notícias muito boas para vocês. Quais? Júlia perguntou, sempre curiosa. Primeira notícia. A Polícia Federal retirou oficialmente a proteção especial de vocês. Isso significa que não há mais riscos e vocês estão completamente livres para viver suas vidas normalmente. Ricardo apertou a mão de Marina por baixo da mesa. Era a notícia que estavam esperando há meses. E a segunda notícia? Marina perguntou. A segunda notícia, Fernanda fez uma pausa dramática, é que vocês vão receber uma compensação financeira pelo tempo que ficaram sob proteção e pelos prejuízos sofridos. Compensação? Ricardo franziu as sobrancelhas. O governo criou um fundo para indenizar testemunhas que colaboraram com investigações de grande relevância pública. No caso de vocês, bem, digamos que é uma quantia considerável. Quanto? Marina perguntou quase sussurrando. 500 mil reais para cada um. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Júlia. Isso é muito dinheiro? Marina riu,
lágrimas de alívio começando a se formar em seus olhos. É sim, filha. É muito dinheiro. Enough para comprar uma casa maior? Pedro perguntou esperançoso. Enough para muitas coisas, Ricardo respondeu, ainda processando a informação. Após o jantar, quando as crianças foram brincar na sala e os adultos ficaram sozinhos na cozinha organizando a louça, Fernanda se dirigiu a Marina com um sorriso maroto. E aí, quando é o casamento? Marina quase derrubou o prato que estava secando. Fernanda! O quê? Vocês estão morando juntos há 3 meses, criando os filhos juntos, construindo uma vida linda. Quando vão oficializar? Marina olhou para Ricardo, que havia parado de guardar os copos e estava claramente prestando atenção na conversa. Não sei. Não conversamos sobre isso ainda. Não conversamos? Ricardo repetiu, se aproximando dela. Marina, eu tenho pensado nisso todos os dias há semanas. Sério? Sério. Na verdade, ele respirou fundo. Estava esperando o momento certo para falar sobre isso. Fernanda cruzou os braços, claramente satisfeita consigo mesma. Bom, parece que meu trabalho aqui está feito. Vou dar uma volta com as crianças no jardim para vocês conversarem. Depois que Fernanda saiu, Marina e Ricardo ficaram sozinhos na cozinha, de repente acanhados como adolescentes. Marina, Ricardo começou, estes últimos meses foram os melhores e mais difíceis da minha vida. Melhores porque descobri o que é ter uma família de verdade. Difíceis porque... Ele pausou. Porque toda noite me deito ao seu lado sabendo que você poderia ter escolhido uma vida muito mais fácil. Ricardo, deixa eu terminar. Ele sorriu. Você poderia ter escolhido uma vida mais fácil, mas escolheu ficar comigo, enfrentar tudo isso comigo, criar nossos filhos comigo. E eu... Ele engoliu em seco. Eu quero passar o resto da minha vida retribuindo essa escolha. Marina sentiu o coração acelerar. O que está tentando dizer? Estou tentando dizer que quero me casar com você, que quero adotar oficialmente Júlia e que quero que você adote Pedro. Quero que a gente seja uma família legal, oficialmente, para sempre. Lágrimas correram pelo rosto de Marina. Ela pensou na jornada impossível que a trouxera até ali, de uma garçonete solteira no tempero mineiro a uma mulher apaixonada construindo uma família em uma casa na Granja Viana. Marina, Ricardo estava claramente nervoso. Você não está dizendo nada. É que... Ela limpou as lágrimas. É que durante todos esses anos, criando Júlia sozinha, eu pensei que família fosse sobre sangue, ou pelo menos sobre papéis legais. Mas descobri que família é sobre escolha. É sobre pessoas que escolhem se amar e se proteger todos os dias. E sim, Ricardo Mendes, eu quero me casar com você. Ele a beijou ali mesmo na cozinha, cercados pela louça do jantar e pelos restos da lasanha. Enquanto do jardim chegavam até eles as risadas de Júlia e Pedro brincando com Fernanda. Júlia gritou. Da porta da cozinha, eles estão se beijando. Finalmente, Pedro comemorou. Agora a gente pode ser irmão de verdade. Fernanda apareceu atrás das crianças com um sorriso satisfeito. Posso assumir que houve um pedido de casamento bem-sucedido? Pode, Marina riu, ainda nos braços de Ricardo. Ótimo, porque eu trouxe isso também. Fernanda tirou uma pequena caixinha da bolsa, de parte do Ricardo, que me pediu para guardar até o momento certo. Ricardo pegou a caixinha, se ajoelhou ali mesmo no chão da cozinha e abriu, revelando um anel simples, mas elegante. Marina Santos, você aceita se casar comigo? Oficialmente desta vez? Marina olhou ao redor, para as crianças sorrindo na porta, para Fernanda com lágrimas nos olhos, para este homem ajoelhado no chão da sua cozinha, para a vida impossível e perfeita que haviam construído juntos. Aceito, 1000 vezes aceito. Pedro e Júlia correram para se juntar ao abraço coletivo que se formou ali no chão da cozinha,
enquanto Totó latia de felicidade do jardim. Quando vai ser o casamento? Júlia perguntou, sempre prática. Quando vocês quiserem, Ricardo respondeu, colocando o anel no dedo de Marina. Pode ser na fazenda da tia Carmen, Pedro sugeriu. Com todos os animais assistindo. Pode ser onde vocês quiserem, Marina disse, olhando ao redor para sua família improvável e perfeita. E posso ser madrinha? Fernanda perguntou. Claro! E padrinho! Júlia disse. Todo mundo vai ser alguma coisa especial. Enquanto as crianças saíram correndo para o jardim para contar a novidade para Totó, e Fernanda foi buscar as taças para o champanhe, Marina e Ricardo ficaram sozinhos por um momento, ainda sentados no chão da cozinha. Ricardo, ela disse suavemente, obrigada. Por quê? Por me mostrar que coragem não é sobre não ter medo. É sobre fazer a coisa certa mesmo quando se está apavorado. Você que me mostrou isso, Marina Santos. Future Marina Mendes, ela corrigiu, admirando o anel na sua mão. Future Marina Mendes, ele repetiu, beijando-a novamente. Do jardim, chegavam até eles os sons de crianças felizes, de um cachorro brincalhão e de uma amiga verdadeira abrindo champanhe para celebrar. Era o som de uma família que havia escolhido ser família, de uma vida que havia sido construída com base em honestidade, coragem e amor verdadeiro. Marina Santos, que logo seria Marina Mendes, não poderia ter imaginado um final mais perfeito para uma história que começara de forma tão inesperada em uma noite movimentada no tempero mineiro. Às vezes, pensou ela, os finais mais felizes vêm das decisões mais difíceis. E pela primeira vez em sua vida adulta, Marina não tinha medo do que o futuro reservava. Porque não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos, como uma família verdadeira.